Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Vamos ver essas imagens aqui na tela. Primeiro, a gente tem aqui, um astronauta lá no espaço. A gente tem aqui, quem já viu algum desses caras aqui nessa imagem? Tem aqui os Vingadores, né? Tem o Homem de Ferro, Thor, Hulk, a Viúva Negra. Também a gente tem aqui uma guerra entre naves espaciais, né? Entre essas batalhas interestelares e algo bem mais simples que a gente consegue fazer. Botar a cabecinha fora de casa, observar a lua, as estrelas, quem sabe ver uma estrela cadente, fazer um pedido. Então, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque a nossa aula de hoje vai ser sobre investigar o universo. Eu sou a professora Camila e vamos começar aqui esse passeio. Antes de a gente começar de fato a falar sobre o universo, é interessante que a gente saiba que tudo que a gente sabe hoje sobre o universo é graças à astronomia. O que é a astronomia? A gente vai dizer que é a ciência que estuda os corpos celestes, seus fenômenos e suas organizações, certo? E aí, nessa astronomia, envolve observação, levantamento de hipóteses, construção de teorias e modelos, certo? E tudo isso é possível graças ao telescópio. O que é o telescópio? É um instrumento aí que permite estender a capacidade dos olhos humanos para poder observar, e mensurar aí objetos bem distantes. Então a gente tem aqui um telescópio, ele tem essa estrutura aqui para a gente observar o universo, e a gente tem também o microscópio, que é o contrário, para a gente conseguir enxergar coisas bem pequenininhas. Então aí esses dois instrumentos, dão aí ao ser humano uma capacidade de desbravar outros universos. Aí quando a gente fala, do telescópio, Galileu Galilei, existem registros na ciência, que ele era um filósofo e foi o primeiro a utilizar o telescópio, certo? E aí ele utilizava esse telescópio para observar o céu e ele fez descobertas muito importantes. Entre elas, as crateras da Lua, certo? Foi ele que observou lá e fez essa descoberta. Os anéis de Saturno e aí mais de 500 estrelas são uma dessas descobertas, certo? E a gente vai ter aqui os modelos astronômicos. Quando a gente fala de modelos astronômicos, a gente está falando aí de estruturas do universo. O primeiro deles é o modelo geocêntrico, que é uma teoria criada por Ptolomeu, onde ele dizia que a Terra seria o centro de tudo. Ele dizia que a Terra ia estar aqui no centro do universo e todos os outros astros, todos os planetas, a Lua, o Sol, estariam aí orbitando, ou seja, girando ao redor dessa Lua. Mas aí existe um outro cara depois chamado Copérnico, certo? Que disse que não, que a Terra teria o universo teria um modelo heliocêntrico, ou seja, onde o Sol seria o centro de tudo. Então ele diz aqui que o Sol estava lá no centro do universo e todos os outros planetas eles estão orbitando, então não só os planetas, todos os outros astros estão aí orbitando ao redor desse Sol, certo? Então a gente tem essas duas e a que a gente utiliza, a que a ciência valida hoje é a teoria heliocêntrica, ok? Aí a gente fala agora do universo. Antes de tudo, o que é o universo? Para a astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia que existem. Então não só coisas que a gente consegue pegar, mas também coisas que existem, a gente vê, mas não toca. Por exemplo, a luz, o som, certo? A gente consegue sentir, a gente vê que existe, mas a gente não consegue tocar. Então aí o conjunto de toda a matéria e toda a energia somam aí como o universo, certo? A gente vai dizer também que ele é um local imenso, certo? E para muitos também pode ser infinito. E reúne aí todos os astros, planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites e outras histórias. Mas afinal, como que surgiu o universo? Para muitos ele é infinito, mas como é que aconteceu? Como que se deu aí a criação? A gente vai dizer, na teoria aí, para a ciência, existe um modelo científico muito válido, que é o Big Bang. A gente vai dizer aí que é a teoria de criação do universo que é mais válida e mais aceita pela ciência hoje. Certo? A gente vai pensar da seguinte forma: toda a matéria que existe hoje estaria concentrada em um só ponto, certo? Um ponto muito pequeno, certo? Quente e extremamente denso, ou seja, extremamente pesado.
Isso tudo há cerca de 15 bilhões de anos, certo? Aí aconteceu o quê? Uma grande explosão aconteceu ali e toda essa matéria, que estava lá desse pontinho concentrado, ela começou a se expandir. Começou a se expandir e se fragmentar, dando origem a imensas nuvens, né, de gás ou poeira, que a gente chama de nebulosa, e começou aí a formar os planetas, as estrelas, o Sol, certo? Todos os astros que a gente tem hoje. E os cientistas eles ainda falam, né, que esse universo ele continua se expandindo, que ele não chegou no seu espaço ainda, no seu tamanho ideal, ele continua expandindo, certo, conforme o tempo vai passando. Aí, quando a gente fala do universo, a gente fala de alguns astros que compõem esse universo, que são galáxia, estrelas, planetas, satélites, asteroides, meteoroides e cometas, certo? Quando a gente fala aqui das galáxias, começando a investigar esse universo, a gente vai dizer que são aglomerados de estrelas, planetas, poeiras, gases e muitos outros astros. Então, a gente vai ter um conjunto desses astros compondo uma galáxia. Podem existir bilhões de galáxias no universo. Vê só, são muitas galáxias, certo? Aí a gente pode dizer aqui, ó, que elas apresentam formas diferentes e a galáxia onde a gente vive, já que existem bilhões, se chama Via Láctea. A gente pode pensar também como via de leite. Por quê? Porque ela tem um aspecto leitoso quando vista de longe. Por isso que tem esse nome, certo? Então a gente vai dizer aqui, ó, que o sistema solar é onde está o nosso planeta, certo? A gente tem lá o planeta que vai estar dentro da Via Láctea, certo? Então a gente vai ter o sistema solar. Possui cerca de 100 bilhões de estrelas, sendo a principal delas o Sol. Então somente dentro da nossa galáxia vai ter aí cerca de 100 bilhões de estrelas, certo? Tem aspecto aí esbranquiçado e aparência leitosa, por isso o nome Via Láctea, certo? E existe também uma outra galáxia que é possível observar, que é a Andrômeda, certo? Os cientistas eles falam que essa galáxia ela está se aproximando da nossa e ela vai engolir a Via Láctea, ou seja, vai se fundir, vai se formar uma coisa só, certo? Então, dentro da nossa galáxia, a gente tem o que a gente chama de sistema solar, né? Que é o Sol como centro do universo e os outros planetas orbitando aí ao seu redor. Então a gente tem, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quando a gente fala aqui desse sistema solar, a gente está falando dos planetas, existem os mais próximos do Sol e os mais distantes. A gente chama eles de planetas internos e planetas externos, certo? As estrelas. Vamos conhecer aqui as estrelas. São aí grandes corpos celestes, luminosos, formados por substâncias como hidrogênio e hélio. A gente vai dizer que é uma grande bola de fogo, certo? Vai estar sempre em constante explosão, certo? Por isso, emite muita luz e calor, como exemplo do Sol. O Sol ele é capaz de mandar calor, de mandar luz aí para toda a nossa galáxia, certo? E a maior estrela do sistema solar que a gente conhece é o nosso Sol, certo? Então, quando a gente bota a cabeça para fora de noite, consegue observar as estrelas, a gente está vendo aí várias estrelas parecidas com o Sol, só que bem menores, ok? E agora a gente vai conhecer os planetas. São corpos celestes sem luz e calor próprio, então eles precisam do Sol para ter luz e para ter calor, certo? São sólidos e arredondados e giram aí em torno de uma estrela maior, que a gente vai chamar aí de órbita livre, certo? Que no caso do planeta livre a gente vai ter o Sol. O nosso planeta vai estar orbitando ao redor do Sol. E é importante lembrar, todos os planetas eles são arredondados. Alguns são formados de rocha, outros são formados de gás. Então eles não têm superfície, certo? Existe aqui, ó, a imagem do nosso planeta, né, a Terra. E aqui nessa imagem a gente consegue observar, ó, a Lua, certo? E a gente vê esses dois pontinhos aqui mais brilhantes, a gente consegue observar à noite, são dois planetas, certo? Não estrelas. Como é que a gente faz para identificar? Só olhar para o céu. Se ele estiver cintilando, né, brilhando, piscando, é uma estrela. Se tiver assim uma luz acesa, fixa, que não brilha, que não cintila, que não pisca, aí é um planeta, certo? E aí lembra que eu falei lá sobre planetas internos e planetas externos? A gente vai ter aqui, ó, Marte, Vênus, Mercúrio e Terra.
como sendo aí os planetas internos, ou seja, os mais próximos do Sol, certo? E também os planetas externos, que a gente vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? A gente vai ter aí os internos e os externos. Agora a gente vai conhecer o que são os satélites. No nosso caso, a gente vai ter a nossa Lua, certo? São corpos celestes que possuem órbita atrelada a um planeta, ou seja, eles estão sempre ali, ó, orbitando um planeta e junto com esse planeta eles orbitam o Sol, certo? E aí a gente, mais uma vez, não possui luz própria e são informalmente chamados de luas, certo? Esses satélites naturais podem ser chamados de lua, como é o nosso caso, a gente tem uma lua, certo? Aqui a Terra tem uma lua, enquanto Marte ele tem duas, certo? Então vai variar de acordo com o planeta. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, juntos os quatro, certo? São aí os gigantes gasosos. Eles vão ter aí aproximadamente 100 luas já confirmadas, os quatro juntos. Somente Saturno vai ter aí 82, certo? Então a gente vê aí que apesar de serem corpos rochosos, essas luas podem ser diferentes. Essa aqui é a nossa, certo? Mas existem essas duas aqui que são as duas luas de Marte. Então a gente vê que elas são bem diferentes em aspecto da nossa, certo? Agora a gente vai conhecer o que seriam os asteroides. Asteroides são corpos rochosos que orbitam em torno do Sol também, como os planetas, certo? Mas que possuem uma massa muito pequena, ok? Em comparação a eles, certo? Eles aí não possuem forma definida e podem chegar até centenas de quilômetros. Podem ter apenas alguns metros, mas podem ter aí quilômetros, certo, de comprimento. Então a gente tem aqui, ó, esse que é um exemplo de uma imagem do que seria um asteroide, certo? E nessa segunda imagem aqui a gente vê um asteroide, né, que se aproximou da Terra recentemente, que ele tem aí aproximadamente o tamanho de um carro, certo? Mas aí ele acabou sendo desviado e não se chocou com o nosso planeta. Agora a gente vai conhecer o que seriam os meteoroides. Meteoroides a gente vai dizer, né, que ganham esse nome os pequenos fragmentos que se soltam dos grandes asteroides, certo? Então são pedras menores que se soltam e ficam aí, né, vagando no universo. Eles podem se soltar tanto de cometas quanto de asteroides, são pequenos fragmentos. Meteoroides são muito menores do que os asteroides, né, que ficam aí à deriva no espaço após se desprenderem de um objeto principal. Então a gente tem aqui, né, essa imagem seria aí a imagem capturada de um meteoroide. Esses meteoroides a gente vai pensar na seguinte sequência. Existe um asteroide, que é uma rocha bem maior, que pode ter quilômetros de comprimento. Um pedacinho desse asteroide a gente chama de meteoroide. Aí ele fica lá, uma pedra vagando. Se esse meteoroide entrar na superfície do nosso planeta, entrar na atmosfera do nosso planeta, vai acontecer o quê? Vai começar a pegar fogo. Se ele começa a pegar fogo, aí ele vai virar o quê? Um meteoro. Quando passa, certo? Aquela coisa pegando fogo vai ser um meteoro. Se ele continuar caindo e chegar até a superfície terrestre, aí ele vai ser um meteorito, certo? E aí pode acontecer, dependendo do tamanho, de abrir crateras. Por exemplo, essa daqui é uma cratera, né, de meteorito que foi caído lá no Arizona, nos Estados Unidos. Então, aqui é essa diferença. Asteroide, né, o grande corpo que fica lá orbitando, um pequeno fragmento dele se solta, meteoroide. Entrou na nossa atmosfera, começou a pegar fogo, aí vai ser um meteoro. Se chocou com a superfície terrestre, vai ser um meteorito, certo? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.